eu passei 3 meses na Ásia comendo comida de rua e não tive nenhuma infecção intestinal, eu nem acredito. Olá, viajantes, eu sou a Adriana e no Destino Improvável de hoje eu vou te contar tudo sobre o meu roteiro de viagem pelo Sudeste Asiático, entregando todos os meus erros, os meus acertos e as minhas dicas para uma viagem pela região. Senta lá que eu tenho muito para contar. Bom, viajantes, eu passei quase 3 meses viajando pela Ásia e eu amei esse período. Sem sombra de dúvidas, embora eu tenha um grande carinho pela América do Sul, que eu acho linda, a Ásia ganhou o meu coração e se tornou aí o meu continente favorito da vida. Bom, eu comecei a pensar no meu roteiro, decidindo os lugares que eu não abria mão de jeito nenhum de conhecer, que eram, no caso, a Tailândia e o Vietnã. A partir daí, eu fui montando um roteiro, encaixando outros lugares que também eram do meu interesse e que eram aí possíveis por questões de distância e ou de preços de voos e de roteiros aí possíveis também por terra. Na Ásia, existem muitas companhias low cost, então é relativamente fácil e relativamente barato, do modo geral, se deslocar pela região. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Google Flights ou o Google Voos e comecei a fazer aí inúmeras pesquisas, os mais diversos roteiros possíveis e imagináveis, pesquisando aí, tendo uma ideia de quais eram os preços médios de passagens para diferentes rotas possíveis. E também comecei a pesquisar aí passagens de ônibus aí, as distâncias e valores pelo Ant2Go, um site de compra de passagens que eu sempre utilizo nas minhas viagens, já falei dele aqui no canal. A partir disso aí eu fui desenhando o meu roteiro pouco a pouco. Detalhe, eu procurei sempre, voos acessíveis com preços acessíveis e que fossem diretos, isto é, sem conexões, porque isso diminuiria o estresse e o tempo de deslocamentos. Bom, todas as passagens eu comprei direto nos sites das companhias aéreas e as passagens de ônibus eu comprei todas no site da Ant2Go. Os dias de deslocamento em que eu ia aí de uma cidade para outra, de um país para outro, seja pegando voo, pegando ônibus, eu procurava não considerar como um dia útil de viagem. Eu deixava ele aí só para o deslocamento, para eventuais atrasos que poderiam acontecer e para eu chegar com calma, me ambientar no novo lugar, às vezes no novo país, saía para comer, tentava manter um ritmo aí mais lento, descansava, explorava a região ali próxima do hostel. Eu viajei, outra dica, com seguro viagem, claro, sempre faço, não precisei usar, felizmente, porque essa viagem foi praticamente perrengue free, mas eu sempre viajo com seguro, faço o meu seguro pela Seguro Real, já tem um vídeo falando deles, mostrando tudo aqui no canal. Outra coisa que eu tentei considerar na medida do possível foi as épocas de chuva na Ásia. Por exemplo, eu gostaria de ter explorado outros lugares do Vietnã, mais do país. Mas, como em outubro, o mês em que eu ia estar no país, é uma época de chuva na região central, o Vietnã é uma tripinha, então na região central ia ter chuva forte, eu acabei indo apenas para Hanoi e para Ho Chi Minh, no norte e no sul. Foi também o motivo aí de eu ter deixado para visitar as praias da Tailândia no final de outubro e em novembro, que já era quase o final da viagem, pois é em novembro que inicia o período de seca nas praias da Tailândia que eu iria visitar. Bom, vamos começar então com algumas dicas gerais aí de sobrevivência. Se prepare para passar muito calor. Exceto na Coreia, eu peguei muito calor em todos os lugares. Com o tempo aí, com o passar dos dias, das semanas, a gente acaba se acostumando a estar permanentemente suado, mas tenha isso em consideração na sua viagem. Em alguns lugares, em alguns momentos do dia, é até difícil fazer qualquer coisa a não ser ficar parado num lugar com ar-condicionado. Bom, outra coisa, que eu considerei é que eu fiquei hospedada apenas em hostels, em quartos compartilhados. Eu gosto de hostel, para mim não é um problema dividir quarto, eu gosto desse tipo de hospedagem. Hostel no Sudeste Asiático é barato, tem opções aí bem variadas, algumas bem confortáveis, muito mais confortáveis que muito hostel em muito país da Europa, mas eu procurei, claro, sempre me atentar, ler com cuidado as avaliações e escolher lugares que fossem bem localizados, limpos, com o mínimo do mínimo de conforto.
Eu já fiz aqui no canal um vídeo sobre como escolher um bom rosto. E dessa viagem, nenhum rosto, eu diria, foi assim extremamente ruim, a ponto de eu dizer, nossa, para esse eu não voltaria em absolutamente de jeito nenhum, nenhuma situação. Mas teve alguns que foram melhores e alguns que não foram aí um primor em termos de conforto. E eu vou deixar então aqui na edição do vídeo os nomes dos hostels em que eu me hospedei, quais eu recomendo e quais não. Já adianto outra dica muito importante para quem vai viajar pelo Sudeste Asiático. Antes mesmo de sair de casa, já faz o download no celular e já faz o cadastro no Grab. É como se fosse o Uber do Sudeste Asiático. E em alguns lugares, como por exemplo na Tailândia, tem também o Bolt, que também eu recomendo, mas em alguns países não tem Bolt, o Bolt não está disponível, o Grab aí reina quase que absoluto. Em alguns lugares até para chamar tuk-tuk pelo Grab, é uma mão na roda. E então, né, tenha esse aplicativo que você vai precisar em algum lugar, dá para pagar com cartão, bem conforme o Uber mesmo. Sobre dinheiro. Eu usei nessa viagem o cartão da conta da Wise e o cartão da conta internacional do Banco Inter durante toda a minha viagem. Na Coreia do Sul, eu tive vários problemas com o Wise, ele não foi aceito em muitos lugares, então lá eu praticamente só usei o cartão do Banco Inter. Mas nos outros lugares, nos outros países, eu não tive nenhum problema com nenhum dos dois e deu tudo certo. Sacava dinheiro com eles e passava aí onde era aceito nas maquininhas. Então, nos outros lugares, eu pude usar ambos aí, alternava, sem nenhum problema. Só que no Sudeste Asiático é muito importante sempre ter dinheiro vivo com a gente. Porque muito lugar não vai aceitar cartão. Então, precisa ir para coisas do dia a dia, comprar comida, coisas de baixo valor, ter sempre dinheiro em espécie do país, dinheiro do país. Então, o que eu fazia? Quando eu chegava no lugar, eu sacava, né? Ou usando o cartão da Wise, ou usando o cartão do Inter, sacava no caixa eletrônico, não tive nunca nenhum problema para fazer saque, e carregava sempre, né, moeda local, porque muita coisa aí só na base do dinheiro vivo. Lembrando que se você não tem ainda sua conta da Wise, tem o link para abrir a sua conta no box de descrição desse vídeo e de todos os vídeos aqui do canal. Se você nem sabe o que é Wise, nem sabe do que eu tô falando, tá perdido, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo certinho sobre essa conta internacional como uma excelente maneira de economizar dinheiro com o câmbio em viagens. Vamos falar de comida? Eu acho que eu me adaptei bem à comida asiática. Às vezes eu gostava muito, às vezes eu não gostava tanto, mas de um modo geral, acho que as minhas experiências foram aí bem ok. Eu comia, na grande parte do tempo, comida de rua ou em restaurantes aí bem simplesinhos, bem básicos, nada fancy, nada luxuoso. Eu até ganhei uns quilinhos nessa viagem. Na Coreia, eu não gostei muito da comida, eu tive mais dificuldades, eu relatei aí tudo aí sobre o que eu achei das comidas coreanas lá nos vídeos de Seul, tenho vários desabafos sobre isso. E foi o lugar aí que eu me adaptei menos. Nos outros lugares foram mais ok. Camboja também não curti muito. Bom, sobre o padrão de higiene da comida e de tudo, do modo geral, é sim um pouco diferente. É preciso estar um pouco mais aí de mente aberta e não ter nojinho de tudo que você vai ver pela frente. Eu procurava, né, escolher lugares em que eu via, eu observava um pouco antes, chegava no lugar, ficava um pouco observando, via se tinha bastante movimento, se tinha bom fluxo aí de pessoas comendo, dava uma observada no lugar antes de chegar e comer, pois eu imagino daí que lugares assim, né, com bom fluxo de pessoas, vai ter uma comida, digamos, mais fresca, né, pelo menos não dá tempo aí da comida ficar velha. E deu tudo certo. Bom, não, eu não comi escorpião, não comi aranha, não comi larva, não comi nenhum bicho esquisito, tá certo? Tem essas coisas sim, não vou dizer que não, mas é algo bem pra turista mesmo. Vocês não vão encontrar os locais comendo isso a todo momento. Tem bastante frutos do mar, isso sim tem bastante, de todo tipo, de todo tamanho, de todo formato, para todo gosto. Para quem gosta de frutos do mar, é realmente paraíso. Eu não gosto, eu não comia. Eu ficava aí com as opções de frango, de peixe, de carne de porco. Carne de gado é bem menos comum. Como gaúcha, estranhei um pouco, não tem mesmo tanta carne de gado. E comidinhas aí que levam queijo também não são tão comuns. Eu confesso que senti um pouquinho de falta aí de um queijinho na comida às vezes. A maioria dos lugares até tem o que eles chamam, né, de comida ocidental, Western Food.
Mas, em geral, o que eles chamam aí de comida ocidental é massa, pizza, hambúrguer, batata frita, essas coisas aí bem fast food mesmo, que não vai ser tão saboroso assim, não como a gente está acostumado. Com certeza uma macarronada lá não vai ser a mesma que comer uma boa macarronada no Brasil. E vai ser, assim, bem mais caro do que comer comida local, comida asiática. Nas cidades grandes também tem aí as redes de fast food fáceis aí de encontrar, bem acessível, McDonald's, Burger King e tantas outras. Bom, sobre o nível de pimenta agora da comida, temos que falar também. Chega a ser um nível absurdo de pimenta em alguns lugares, como na comida tailandesa, na comida malaia. É realmente assim, ó, um outro nível, um outro patamar de pimenta, diferente do que a gente tá acostumado. É realmente de cuspir fogo. Eu gosto de comida apimentada, mas lá realmente assim, eu acho que o paladar ocidental típico não tá acostumado com o nível de pimenta. É, às vezes, quase impossível comer alguns pratos sem uma bebida gelada para acompanhar, para conseguir refrescar a boca, que vai queimar muito. Bom, lembrando que todos os destinos aí que eu vou falar nesse vídeo, tem vídeos específicos aí no canal, mostrando, né, com mais detalhes, dá para conferir tudo lá eu falo, né, de passeios que eu fiz no lugar, de preços das comidas, de hospedagem, dou todos os detalhes, mostro às vezes transporte e tudo. Que é um resumão, um panorama geral do que foi a minha viagem. Bom, minha ida e a minha volta foi por Bangkok, na capital da Tailândia. Então eu sabia que eu chegaria e eu sairia, né, da Ásia por Bangkok. E, né, então foi o início e o fim da minha viagem, tinham que ser aí por Bangkok. Então, eu cheguei em Bangkok, bem cansada, né, que fiz conexão aí em Doha, no Catar, e depois para Bangkok. Bom, cheguei e fiquei 2 dias aí inicialmente na cidade, e 2 dias aí deu para, digamos, explorar o básico das atrações, dos pontos turísticos de Bangkok, e começar também a me acostumar, tanto com a comida asiática, com o calor que estaria aí super presente, me acompanharia pelos próximos meses. De Bangkok, então, eu peguei um voo direto para Bali, na Indonésia, onde eu fiquei 9 dias. E Bali não é exatamente o destino mais próximo aí de Bangkok, mas eu fui para lá pelo seguinte: era início de setembro, um mês que é considerado bom para visitar, bom em termos aí de condições climáticas de tempo para visitar Bali, e ainda não é o melhor mês aí para explorar outros destinos que eu tinha interesse, que eu sabia que estariam no meu roteiro, como a própria Tailândia. Então também meio que Bali foi uma forma de escapar do tempo chuvoso. Bom, esses 9 dias que eu passei em Bali, eu fiquei somente em Ubud, no centro da ilha, que era a vibe que eu tava buscando, que eu queria experimentar em Bali, e é realmente o paraíso na Terra. Eu não tenho outra forma de definir, é simplesmente um lugar lindo, é mágico, tem uma energia diferente que a gente sente por lá. As pessoas são muito gentis, são acolhedoras, são muito educadas, é fácil se virar com inglês, eles falam, no modo geral, bem inglês. Eu acho que esses 9 dias aí foi um tempo bom, foi um excelente início de viagem, uma maneira aí de começar a viagem com o pé direito. Deu para explorar e com calma por lá. E incluir Bali, então, eu acho que foi um grande acerto dessa viagem. De Bali, então, o que eu fiz? Eu peguei um voo direto para Singapura. Esse voo foi com a Scoot, uma companhia low cost da própria Singapura. Foi um voo ótimo, eu super recomendo essa companhia, porque o avião, gente, era muito novo, era lindo de ver, era super limpo, chegava a ser cheiroso, muito diferente de aviões aí da Latam, ou Latão, como eu chamo, que a gente às vezes está acostumado a viajar aqui na América do Sul. Então eu acho que foi aí a melhor companhia low cost, não só da viagem, como da vida. Bom, em Singapura eu fiquei 4 dias, 4 noites, na verdade, e eu acho que foi até muito. Quase todos os lugares que eu visitei nessa viagem, eu com certeza poderia tranquilamente ter ficado aí muito mais tempo, ter aí passado meses a fio, porque foram lugares que eu curti muito, mas Singapura é uma exceção. É um lugar que eu não gostei, que eu não gostaria, que eu podia tranquilamente ter ficado menos tempo. Eu acho que aí, ó, 3 dias seria mais até do que o suficiente, sendo um desses considerado aí para visitar o parque da Studio Universal. Esse parque, sim, foi o ponto alto de Singapura, foi o lugar onde eu me diverti, que eu adorei ter visitado.
diverti horrores, foi o dia que valeu a pena em Singapura. Se fosse só ele em Singapura, teria valido a experiência. Se um dia você tiver a oportunidade, a minha dica pessoal, visite um desses parques, como o do Estúdio Universal ou mesmo um parque da Disney. É caro, sim, é bem cansativo, tem longas filas, é lotado, mas vale cada centavo, a experiência é demais, principalmente se você curte montanha-russa. Bom, de Singapura eu peguei um ônibus, aí o primeiro trajeto de ônibus da viagem para Malacca, no sul da Malásia. E eu me senti muito bem na Malásia. Eu acho que, né, depois aí de ter me sentido tão mal em Singapura, conforme eu relato lá no vídeo do país, eu chegar na Malásia e aí foi renovador, eu me senti muito acolhida por lá, gostei aí da vibe do lugar. 2 dias em Malacca eu acho que foi tempo suficiente, mas né, foi um dos lugares que eu gostei, que poderia ter ficado mais tempo. De Malacca, eu segui também de ônibus para Kuala Lumpur, a maravilhosa, estonteante capital da Malásia. Kuala Lumpur, ou KL para os íntimos, definitivamente ganhou o meu coração, se tornou uma das minhas cidades favoritas do mundo todo, gente. Me parece, ela me lembrou meio que uma mistura de Tóquio e de Istambul. Lá no vídeo de Kuala Lumpur eu falo mais sobre isso. Eu fiquei 6 dias em Kuala Lumpur e foi um tempo bom. Deu para explorar aí com calma a cidade, deu para conhecer bastante coisa. Acho que as principais aí atrações, digamos, até que em uns 4 dias daria tranquilo para fazer, seriam suficientes. Mas foi de novo um daqueles lugares aí que eu amei, que eu poderia ter ficado mais tempo só observando e curtindo a vibe do lugar. E quando eu deixei a Malásia, eu já tava sentindo aí um apertinho no peito de saudades. É um país que eu quero muito voltar para explorar outros lugares e quem sabe revisitar Kuala Lumpur. Com certeza, eu gostei mais de KL do que de Bangkok, por exemplo, para comparar aí capitais de países próximos. Acho que foi um erro dessa viagem, um erro pequeno, digamos, não ter incluído Georgetown, na ilha de Penang, na Malásia, nesse roteiro. É um lugar bem turístico, muita gente com quem eu conversei depois me recomendou, falou que era maravilhoso, dizem que a comida de rua de lá é uma das melhores do Sudeste Asiático como um todo, e é um destino famoso que eu tenho curiosidade e vai acabar ficando aí para uma próxima viagem. O motivo de eu não ter incluído Penang, até talvez tivesse dado, né, se eu tivesse corrido um pouco mais nos outros lugares, mas foi porque eu encontrei um voo de Kuala Lumpur, direto de Kuala Lumpur, para a Coreia do Sul, para Seul, na Coreia do Sul. Um voo direto com preço relativamente ok, eu achei que valia a pena aproveitar essa oportunidade, porque afinal de contas eu não sabia quando eu teria a oportunidade de ir para a Coreia, né? Já que eu já estava no mesmo continente, não tão distante, quando que eu poderia, né, ter outra oportunidade de conhecer a Coreia do Sul. A Coreia, na verdade, ela não é no Sudeste Asiático, ela é um pouquinho longe, ela não é incluída normalmente em um roteiro por essa região. Por exemplo, né, meu voo aí de KL para Seul levou umas 6 horas, que é um voo longo, e ela nem estava nos meus planos iniciais, não era o país mais que eu queria absurdamente conhecer, e eu acabei incluindo mesmo pela conveniência por ter encontrado esse voo aí. Se eu não tivesse ido para a Coreia, eu provavelmente teria das duas uma, ou ido na sequência pro Vietnã ou para o Laos por via aérea de Kuala Lumpur, ou eu teria, né, seguido aí pela Malásia por terra e ido, né, por terra de ônibus ou de trem pro sul da Tailândia e daí, né, explorado já o sul da Tailândia naquele momento. Bom, em Seul eu fiquei 9 dias, também foi um tempo bom, eu acho que 5 dias na cidade, bem aproveitados até, dá para explorar o principal, mas até como eu comentei lá num dos vlogs de Seul, foi ótimo, na minha opinião, ter aí uns dias a mais para eu conseguir me adaptar, porque eu realmente achei que Seul não é para principiantes, é um pouco difícil entender tudo por lá, se deslocar, não é um país aí dos mais fáceis para se visitar, acho que até foi um dos mais difíceis que eu passei nessa viagem, que menos tem gente que fala inglês, eu achei bem mais complexo me virar por lá, então foi bom aí ter um pouquinho de nada mais de tempo para conseguir me adaptar e realmente depois conseguir desfrutar melhor o lugar. Também teve a questão que eu peguei dias de tempo ruim lá, os 2 primeiros dias praticamente só choveu, então foi bom ter esse tempinho a mais.
E depois desse choque inicial aí, consegui, né, realmente me entender por lá. Eu acabei gostando bastante de Seul. É uma cidade bonita, tem o seu encanto, me proporcionou aí dias bem introspectivos comigo mesma, do jeito que eu gosto. Mas vou dizer pra vocês, não é a minha cidade favorita nessa viagem. Gente, é inevitável a gente comparar, de algum modo, países que estão próximos. E então é inevitável comparar um pouquinho que seja a Coreia e o Japão. Talvez coreanos e japoneses fiquem ofendidos com a minha comparação, gente, mas é inevitável. E sinceramente vou dizer que o Japão ganha fácil, ganha de lavada. Ele é mais interessante. Eu fui no Japão numa outra viagem, não dessa vez, faz alguns anos já. E ele é mais interessante em termos de história, de arquitetura, a comida é muito melhor. Então, com certeza, o Japão tem muito mais para explorar, muito mais a oferecer. Eu até comentei um pouco sobre isso lá num dos vídeos de Seul. Bom, Seul também se revelou conveniente nesse meu roteiro, porque de lá acabava que era relativamente barato ir para o próximo destino, que era o Vietnã. Tem uma boa oferta de voos de Seul para Hanoi. Então acabou que veio bem a calhar, encaixar a Coreia nesse roteiro. Bom, sobre o Vietnã. O que dizer sobre o Vietnã? Eu simplesmente amei o Vietnã. É um grande choque, sim, visitar o Vietnã. Eu acho que dos países que eu passei nessa viagem é o mais diferentão, mais aí, nossa, tô na Ásia agora. Mas é maravilhoso estar por lá, é um jeito assim que é até um pouco difícil de explicar, só estando lá experimentando o Vietnã para entender. É uma loucura sim, ele é caótico, é barulhento. E vou dizer para vocês, tenho que dizer, né, que sim, é um pouco não tão limpo, mas é muito especial. Eu quero muito, muito mesmo voltar no Vietnã, eu não vejo a hora de estar lá de novo, já tô sonhando com isso, poder andar de moto por aquele caos, comer banh mi, o famoso sanduíche, a famosa baguete vietnamita e principalmente beber muito, mas muito café, porque o Vietnã conseguiu o que o Brasil e a Colômbia não conseguiram na minha vida, que é me fazer desejar café ardentemente. Eu voltei dessa viagem viciada em café, graças principalmente ao Vietnã. O café vietnamita, na minha opinião, ele tá anos-luz na frente do café de qualquer outro lugar em termos de criatividade. Eles têm café diferentões, café com leite condensado, café com gemada, que é o famoso egg coffee, que chamam, né, café com ovo, mas na verdade é um café com gemada mesmo, café com coco, uma bebida dos deuses. Tem muito café gelado que eu não entendo porque que brasileiro ainda não popularizou o café gelado, que eu acho muito, muito melhor que o café quente. O Vietnã também foi, né, o lugar dessa viagem que eu mais bebi cerveja. E a cerveja que eu mais gostei no país foi a Saigon, que é a cerveja de Ho Chi Minh. Eles têm várias marcas aí de cerveja vietnamita, vale experimentar de todas, mas a minha preferida foi mesmo a Saigon. Eu fiquei 7 noites em Hanoi e 6 noites em Ho Chi Minh. E eu acho assim que uma viagem um pouquinho mais corrida, uns 4 dias inteiros em cada um dos lugares, daria para ver o básico, fazer o básico das atrações. Mas eu achei que foi legal ficar um pouquinho mais de tempo para realmente poder dar uma descansada e fazer as coisas aí num ritmo, né, não tão corrido, um ritmo um pouco aí mais lento, digamos, algo que numa viagem aí extensa, numa viagem de longa duração, é bem importante, que a gente não aguenta um ritmo, né, super puxado de turistar todos os dias, o tempo todo. Também, né, porque o Vietnã, ele é legal só de ficar por lá, de observar a vida local, de observar a vida passar, e é um lugar barato, então não pesa tanto no orçamento ficar por lá, né, hospedado e comendo, se alimentando. Bom, eu fiz vários tours lá no Vietnã, tem vídeo de tudo aqui no canal. E eu confesso, né, que eu gostei muito mais de Hanoi do que de Ho Chi Minh. Se tivesse que indicar aí para ir só para uma, seria Hanoi, com certeza. Ho Chi Minh é bem maior, aquela vibe aí, cidade zona grande, bem mais caótica, bem mais barulhenta que Hanoi. Bom, um dos pontos altos aí da viagem foi fazer um cruzeiro por Halong Bay. Foi definitivamente uma das minhas melhores experiências de viagem mundo afora que eu já fiz aí na vida. Eu achei lindo. É um passeio um pouco caro para os padrões aí do Vietnã, para os padrões do Sudeste Asiático,
mas cada centavo valeu muito a pena. E outra observação, curiosidade aí cultural, de todos os povos que eu tive a oportunidade de observar nessa viagem, para mim o povo vietnamita é o povo mais bonito. Sobre as monções, de novo, as monções no Vietnã são uma das mais severas, que mais atrapalham um viajante. Na época de chuva, chove muito mesmo, alaga tudo, fica difícil viajar, se deslocar por lá. E foi aí a razão, né, como eu já comentei, de eu ter conhecido só o norte e o sul do país e ter escapado, né, ter pulado o centro do país, que é um lugar que eu ainda quero voltar para explorar com calma. Em outra época do ano, claro. De Ho Chi Minh, eu peguei um ônibus bem desconfortável, foi meio que um perrenguezinho nessa viagem, tem vídeo mostrando como é que foi a experiência. Um ônibus aí para Phnom Penh, a capital do Camboja, onde eu fiquei 2 noites apenas, né? Cheguei no dia já no final da tarde, fiquei um dia inteiro e no terceiro dia, aí na manhã do terceiro dia já foi embora. Meu principal interesse em Phnom Penh era visitar os lugares relacionados ao regime do Khmer Vermelho, tem vídeo aqui no canal. Bom, Phnom Penh foi um desses lugares aí que eu não passaria mais tempo, que eu não gostaria de ter ficado mais tempo. Eu acho que o tempo que eu fiquei foi bem suficiente. Eu diria até que num roteiro mais corrido pela região, Phnom Penh poderia ser arriscado, poderia ser dispensado, talvez. Eu não gostei muito da comida cambojana, então, né, ter ficado mais tempo por lá teria sido também um pouquinho sofrido. Então foi bom seguir logo aí para Siem Reap, a cidade mais turística do Camboja e a base para quem visita o famoso Angkor Wat. Lá em Siem Reap eu fiquei sim, daí 5 noites. Eu gostei bastante da vibe do lugar, apesar, né, de novo eu não ter curtido a comida cambojana, mas a cidadezinha eu achei um lugarzinho legal. Eu fui em 2 dias em Angkor Wat, deu para ver bastante coisa, deu para explorar bastante o complexo de Angkor Wat. O meu hostel lá em Siem Reap foi ótimo, realmente lá eles têm hostels bem bons, assim, e bem baratos. O meu hostel era super confortável, tinha piscina, era maravilhoso, daria tranquilo para ter ficado mais tempo por lá, sem sofrência. E um lado que eu acho meio ruim aí do Camboja é que, apesar, né, deles terem uma moeda própria do país, que é o riel cambojano, eles usam muito nas transações aí cotidianas o dólar. É aceito que pode pagar em dólar, receber em dólares, dão um troco aí um pouco em dólar, às vezes um pouco em riel, dá para até sacar dólar no caixa eletrônico. Então eles usam aí o dólar como se fosse a moeda deles, qualquer coisa dá para pagar em dólar. Só que, né, para nós brasileiros, em tempos, né, de dólar nas alturas, acaba sendo um pouco sofrido pagar qualquer coisa em dólar. Até coisas, né, baratas acabam ficando, né, não tão baratas assim. E bom, as entradas pro Angkor Wat são em dólar e são sim caras, é uma visita cara, pesa assim um pouco no bolso, tem que preparar um orçamento para quem vai visitar Angkor Wat. Bom, foi bem legal ver Angkor Wat com os meus próprios olhos, é algo que eu tinha muita curiosidade, eu acho que é um destino realmente único no mundo, não vai ter nada nem remotamente parecido em outros lugares, mas sinceramente eu acho que eu não voltaria no Camboja, eu acho que uma vez foi suficiente. Ponto. Nessa lista, eu acho que aí, junto com Singapura, seria o lugar que eu não voltaria. Bom, do Camboja eu segui também de ônibus para Bangkok. Foi uma viagem tranquila, deu tudo certo, foi mais ou menos aí umas 8 horas de trajeto, incluindo tudo, né? Incluindo até a imigração, que pode atrasar, claro, né? Eles davam uma marmitinha até de almoço, um pad thai, que tava bem gostosinho. Eu fiz a viagem de dia, o que eu acho bem recomendável, foi um acerto, porque tem que passar a fronteira, gente. A fronteira entre o Camboja e a Tailândia, ela tem que ser atravessada aí, o trecho aí em que tem as imigrações, saída de um país, entrada no outro, a gente passa a pé, o ônibus, né, nos deixa de um lado, a gente passa a pé da saída do Camboja, da entrada na Tailândia, e o ônibus espera lá do outro lado, né, depois a gente já ter feito todo esse trâmite. Então, nessa coisa, né, é um lugar de fronteiras terrestres, algumas vezes, como nesse caso, é aquele lugar meio movimentado, com cara de fronteira, que não parece o lugar mais amigável do mundo.
Eu não fiquei com medo, não aconteceu nada, foi tudo bem tranquilo. No ônibus que eu tava, tinha como se fosse uma guia que explicou tudo, onde é que tinha que ir, como proceder aí para essa passagem aí da imigração, onde ia estar o ônibus depois, eles dão até um mapinha, bem tranquilo. Mas eu não ia ter gostado aí de ter passado aí por essa fronteira à noite, ter feito todo esse processo aí à noite, definitivamente não. Então foi bom ter ido de dia. Bom, em Bangkok, né, foi meio que só, de novo, uma passagem, eu fiquei só um dia e já embarquei em outro voo, aí daí pro sul do país para finalmente explorar as paradisíacas e famosas praias tailandesas. Gente, eu nem sou a maior fã do mundo de praia, mas eu amei, cheguei até a pegar um bronzezinho, poderia ter ficado muito mais tempo desfrutando do sul da Tailândia. Bom, eu cheguei inicialmente em Krabi. Em Krabi, eu fiquei 5 noites em Ao Nang. Eu gostei bastante da vibe praieira aí de Ao Nang. E lá eu fiz o tour de Hong Island, que foi maravilhoso e eu super recomendo. Esse tour foi um dos que eu fiz em Longtail, o tradicional barco aí tailandês, aquele que sempre aparece nas fotos que a gente vê das praias tailandesas, mas tem também a opção de fazer em barco rápido, que é, né, mais rápido e um pouco mais caro. Então, viajantes, de Ao Nang eu peguei um ferry de 2 horas para Koh Phi Phi, um dos destinos mais famosos aí da Tailândia. E sim, é pipi que você fala, é pipi, não é fifi, é Koh Phi Phi. Eu amei, amei, amei Koh Phi Phi. É linda, é especial, é uma delícia. Eu cometi um pequeno erro aqui, fiquei só 3 noites por lá e podia facilmente ter ficado aí uns 10 dias só curtindo a vibe da ilhazinha, assim, porque Phi Phi é bem pequenininha, me deliciando com as paisagens mais lindas da vida, fazendo festa, que também tem bastante por lá. Por favor, se você estiver indo viajar para Tailândia, não cometa o erro de não passar pelo menos uma noite, não pernoitar em Phi Phi. Muita gente faz só um passeio de um dia, um tour de um dia a Phi Phi, saindo tanto de Phuket quanto de Krabi, de Ao Nang, por exemplo. Mas eu acho que isso é um grande erro, que é muito legal, que vale a pena estar em Phi Phi à noite para realmente curtir a vibe do lugar, curtir aí o clima de festa, pelo menos por 1 ou 2 noites. E também porque é legal perambular pela ilhazinha ao nosso bel prazer durante o dia, sem, né, precisar ir ficar limitado ao pouco tempo de um tour. Porque, né, por lá, qualquer lugar que você olhe é lindo, é maravilhoso e vale a pena. Bom, em Phi Phi, a principal atividade para fazer é o tour que vai a Maya Bay. Eu fiz a versão, dentro várias que tem, a versão que sai às 6h30 da manhã e que pega Maya bem cedo, mais tranquila, com menos gente, com menos muvuca, e eu acho que valeu bastante a pena ir nesse horário, também um horário bem mais fresco. Mas para quem não quer madrugar, tem também tour às 8h30 e às 10h30 da manhã. Bom, de Phi Phi, eu peguei outro barco, outro ferry também, 2 horas mais ou menos, para ir para Phuket. Phuket. Sinceramente, eu não curti muito a vibe de Phuket. Não é um lugar tão legal, tão bonito quanto Phi Phi, ou mesmo, né, tão aí bacana com a vibe praieira de Ao Nang. Eu fiquei 5 noites em Phuket, podia tranquilamente ter ficado menos tempo. Se eu tivesse que escolher também entre Phuket e Krabi, com certeza eu escolheria Krabi. O interessante de Phuket não é Phuket propriamente dito, são os passeios de barco que se faz a partir de Phuket. Eu fiz o tour de James Bond Island e o tour de Coral e Raya Island. Valeu muito a pena, gostei dos dois. Também é bem popular lá o tour a Similian Island. Só que Similian Island é um tour mais longo, ele é bem mais longe, anda muito mais tempo de barco, acaba sendo um tour bem mais caro, bem mais demorado, bem mais cansativo, e eu acabei então optando por não fazer. Desses tours aí que você faz de barco aí na região, cada um deles acaba sendo um pouco diferente e tem algo que torna ele único que não vai ter nos outros. Então, né, cada um acaba sendo uma experiência diferente. Mas todos eles, sim, incluem, né, tempo em praias lindas, paradisíacas e tempo para fazer snorkel.
Eu não sei nadar e mesmo assim eu consegui aproveitar bastante o tempo na água nesses tours, porque sempre nos barcos tem colete salva-vida disponível para todo mundo, então eu pegava meu coletinho e ficava lá boiando de boas, curtindo meu snorkel ou mesmo, né, o tempo na praia. Bom, de Phuket eu peguei então um voo para Chiang Mai, no norte da Tailândia, para explorar aí um destino bem diferente das praias do sul. E eu tinha, né, confesso pra vocês, curiosidade de conhecer a tal Chiang Mai. Tinha ouvido, né, e lido muito a respeito dela, mas sinceramente eu acho que esse foi o erro grande da minha viagem. Se eu soubesse como seria a Chiang Mai, eu nem teria incluído ela no meu roteiro. Eu teria aproveitado esses dias que eu gastei, digamos, em Chiang Mai para ir ao Laos. Um país que eu acabei não conseguindo incluir no meu roteiro, até queria bastante, quero conhecer o Laos, mas acabei não incluindo no roteiro, por quê? Porque a maioria dos voos para os Laos, tanto indo quanto, né, saindo do Laos, são sim mais caros para os padrões aí do Sudeste Asiático, pelo menos. E as estradas no país dizem, aí, né, teria que ver para conferir, mas dizem que são bem ruins, que tornam as viagens aí por terra extremamente longas, que elas atrasam, que é um perrengue, que são bem desagradáveis aí. Então, essa logística aí para incluir o Laos é um pouco complicada e eu acabei não conseguindo, acabei deixando aí o Laos para fazer numa próxima viagem. Só que, se eu não tivesse ido a Chiang Mai, eu poderia, né, ter aproveitado esses dias para pegar um voo saindo de Bangkok com destino ao Laos, tanto com destino a Vientiane, que é a capital do Laos, tanto para Luang Prabang, outra cidade turística do país. Por quê? Porque os voos saindo de Bangkok para o Laos, eles são, digamos, um pouco mais acessíveis comparado aí com outros voos com destino ao país. E não é que tenha algo errado com Chiang Mai, que tenha meio desagradado de todo, ou que eu não tenha achado, assim, tão bacana. É que eu simplesmente não achei tão interessante. Para quem gosta de templos, o paraíso é uma perdição, porque existem muitos templos. O mercado noturno em Chiang Mai, de domingo, é bem famoso e é realmente maravilhoso. Dá para ficar horas explorando ele sem ficar entediado. É bem divertido, é uma experiência bacana. A comida lá também é muito boa e é barata. O khao soi, por exemplo, que é o prato mais popular da cidade, para mim é uma delícia, é a melhor comida tailandesa que eu experimentei. Só que, para quem na vida já tinha visto aí uma grande quantidade de templos budistas, acabou sendo um pouco aí too much, um pouco uma overdose de templos. E enfim, né, eu achei aí que Chiang Mai é menos bacana, digamos assim, do que a grande maioria dos lugares que eu passei nessa viagem. Eu falo mais sobre isso lá nos vídeos de Chiang Mai. Bom, de Chiang Mai já tava, né, cansada na rota final aí, na reta final da viagem, então, né, já tava cansada um pouco. Voltei para Bangkok, voltei de ônibus aí, fiquei mais uns dias lá, só descansando, fazendo compra e esperando o meu voo de volta pro Brasil. Uma dica, Bangkok é uma excelente cidade para fazer compras, tanto de eletrônicos, que tem aí preços mais atrativos do que no Brasil. Talvez, né, não tão atrativos se você comprar com os Estados Unidos, mas com certeza preços melhores do que os encontrados no Brasil. E também para comprar roupas e cosméticos. Eu não resisti, voltei com uma mala cheia. Literalmente, eu comprei uma mala em Bangkok para trazer tudo que eu comprei por lá para casa. Porque, né, eu passei esses quase 3 meses aí viajando só com uma mala pequenininha, uma mala de bordo das menores possíveis. Então, né, no final, para caber tudo que eu comprei, eu tive que também comprar uma mala extra. Bom, sobre os eletrônicos, então, né, também vale a pena pesquisar os preços antes de ir e ver por lá se compensa, mas de um modo geral dá para encontrar preços atrativos. E assim,
De tudo que eu vi nessa viagem, de todos os países que eu passei, eu diria também que a Tailândia é o mais democrático de todos. A Tailândia é super mega turística, é fácil se deslocar pelo país, é um país que tem uma boa estrutura para receber os turistas. Foi o país onde eu mais encontrei brasileiros, comparado, né, com alguns outros aí que eu nem cheguei a encontrar nenhum conterrâneo. Então, assim, é um país que tem opção aí para todos os gostos, para todos os bolsos de viajantes. Então, é realmente um destino para todo mundo. Todo mundo pode encontrar algo legal do seu gosto para fazer na Tailândia. Bom, vamos falar agora de segurança. Eu não me senti em perigo em nenhum momento dessa viagem. De um modo geral, eu considero todos os países que eu passei muito seguros. Foi muito de boas, inclusive falo isso como uma mulher viajando sozinha, com a óbvia cara de turista na Ásia, né? E é óbvio, claro, né, que a gente tem que tomar aqueles cuidados básicos, cuidar a bolsa, cuidar a carteira, cuidar do celular, especialmente, né, em lugares de grande aglomeração. Todos aqueles cuidados básicos, né, que nós brasileiros estamos mais do que acostumados a tomar, tanto no Brasil quanto quando viajamos. Mas, do modo geral aí, como eu disse, eu achei muito, muito tranquilo mesmo viajar por esses países, muito de boas. Eu também não passei aí por nenhuma situação desagradável de assédio ou algo do tipo, por exemplo. Bom, claro que, né, vamos fazer aí um parênteses, eu não sou a pessoa mais festeira do mundo, então, né, eu não costumo frequentar baladas, eu não saio de madrugada, eu realmente evito me colocar em qualquer situação que eu acho que possa ser um pouco desconfortável, que eu não vou ter aí uma maneira fácil, acessível de voltar para casa depois, que vai ser aí num horário muito ruim, que eu não vou estar realmente me sentindo confortável para voltar sozinha e tudo mais. Então, né, eu não tenho essa experiência aí de tanto aí dentro de balada. Mas eu saí à noite em vários desses lugares que eu visitei, eu ia para bares, eu perambulava pelos mercados noturnos e sempre aí, do modo geral, me senti segura. Uma das poucas vezes em que eu voltei realmente muito tarde de uma festa que eu tinha ido aí com o pessoal do hostel que eu estava hospedado, foi uma sexta-feira em Hanoi, lá no Vietnã, e eu voltei sozinha pro hostel. Trajeto aí curto, era umas 2 ou 3 quadras, eu voltei sozinha, ia a pé, e realmente eu me lembro da sensação de andar por lá e de pensar naquele momento o quanto era maravilhosa a sensação de conseguir me sentir segura andando sozinha e a pé em um lugar mesmo de madrugada, com a minha cara óbvia de turista, um lugar, né, que todo mundo sabia aí que eu era turista, e mesmo assim consegui me sentir segura, com as ruas cheias de gente mesmo, aí já era madrugada, muita gente da rua sentada nos minúsculos banquinhos vietnamitas pelas calçadas, comendo, bebendo, se divertindo. E o medo maior numa viagem do Sudeste Asiático, eu diria que é de encontrar barata no banheiro. Sim, encontrar barata no banheiro ou em algum outro lugar é sim uma possibilidade bem real quando você fala em viajar pelo Sudeste Asiático. Então a minha dica de sobrevivência que eu adotei em todo lugar é sempre, mas sempre mesmo, que entrar em um banheiro, dá uma revisada, dá uma checada aí nas paredes e no chão para ver se não tem nenhuma companhia desagradável. Com o passar aí das semanas, isso se tornou um hábito automático de toda vez que eu entrava no banheiro, eu dava uma olhada em volta. E quando voltei para casa também acabei às vezes eu continuo fazendo isso porque se tornou automático. Viajantes, esse então aí foi o meu roteiro. Como eu disse, eu absolutamente amei passar esse tempo na Ásia. Eu acho que eu aprendi muito por lá, observando tudo por lá, lugares tão diferentes. Eu cresci muito como pessoa, né, do ponto de vista aí bem pessoal, nessa viagem. Ela realmente me agregou muito e foi muito bom aí ter visto lugares diferentes, modos de vida diferentes, perspectivas diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes. Eu acho que isso nos faz questionar, nos faz refletir, nos faz mudar. E era também, né, um grande sonho conhecer o Sudeste Asiático. Eu tinha essa viagem em mente aí há muitos anos, fazia muito tempo que eu queria ir, há muito tempo que eu lia, que eu pesquisava sobre a região e finalmente eu consegui realizar esse sonho. E
Eu tenho para contar para vocês, compartilhar aqui uma grande novidade. Quando esse vídeo for ao ar aqui no Destino Provável, eu já vou estar de novo na Ásia, viajando por outra temporada por lá. Porque assim que terminou os meus 3 meses dessa viagem, eu já senti que não tinha sido suficiente e que eu precisaria voltar para passar uma outra longa temporada vivendo e aprendendo por lá. E é isso que eu vou estar fazendo provavelmente quando você assistir esse vídeo, quando ele sair no canal. E daí eu vou fazer um roteiro bem diferente, vou conhecer lugares novos, outros países da Ásia, lugares aí bem improváveis que eu até nem pensava em conhecer e que agora eu tenho muita vontade de visitar, e revisitar também alguns dos meus lugares favoritos. E vai ser uma baita de uma nova aventura. E se você quiser acompanhar ela meio que em tempo real, digamos, você pode me seguir lá no Instagram, @canal Destino Improvável, que eu vou compartilhando fotos do meu dia a dia viajando. E também vai ter muito vídeo aqui no Destino Improvável, então não se esquece de deixar o like, se inscrever para não perder nada desse novo mochilando, dessa nova aventura por terras asiáticas. Se você ficou com alguma dúvida sobre o meu roteiro ou sobre a região que eu puder tentar esclarecer, pode deixar nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tentar esclarecer dentro do que eu souber. E eu te aguardo então no próximo Destino Provável.